Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao último vídeo da nossa série de dilatação dos sólidos. Vamos falar agora sobre a dilatação volumétrica, né? A gente já viu a dilatação linear, a superficial, que é em 2D, e agora a volumétrica em 3 dimensões, objetos volumosos se dilatando. Você pode acompanhar o que vai acontecer nessa aula de hoje aqui na timeline da nossa aula aqui em cima. Falaremos sobre a expressão matemática da dilatação volumétrica, sobre dilatação dos orifícios, buracos dentro desses sólidos, e vamos fazer um exercício resolvido bem interessante sobre dilatação, inclusive falando sobre porcentagem mais uma vez. Então vamos lá. Inicialmente aqui eu tenho um sólido, né, que pode ser vazado, pode ser maciço. Tem um volume inicial V0, está uma temperatura inicial T0. Eu vou aquecer esse camarada. Quando eu aquecer esse camarada, ele passará a ter um volume final V e uma temperatura final T. Essa partezinha pontilhada era o volume que ele tinha antes de ser aquecido. Depois que ele aqueceu, ele aumentou esse tantão aqui, ó, essa partezinha fora do pontilhado. E essa partezinha que aumenta é exatamente a dilatação. O tanto que ele aumentou, o ΔV. Mais uma vez, a nossa linha de raciocínio vai ser quase igual à dilatação 1 e 2D. E como é, prof? Fica assim. A dilatação, a variação do volume, vai ser proporcional, diretamente proporcional, ao volume inicial. Quem tem mais volume inicial tende a se dilatar mais para um mesmo aumento de temperatura. Beleza? A variação do volume também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, mais o sólido aumenta o seu volume. Tudo bem? Isso é até intuitivo, né? E, gente, a variação do volume, o tanto que o volume vai aumentar, também depende de uma constante que está associada ao material. E essa constante eu vou chamar de gama, tá? Então, esse gama é uma constante. Esse gama é também uma constante que está associada ao material. Materiais diferentes têm tendências diferentes em se dilatar. E é essa constante que está associada a isso. Colocando, gente, isso aqui tudo em uma equação, a gente chega na equação, na expressão matemática da dilatação volumétrica, variação do volume, volume inicial, constante do material, variação de temperatura. Mais uma vez, atente para as unidades. Se isso aqui tiver em metros cúbicos, isso aqui deve estar em metros cúbicos, tá? A relação entre o gama e a variação de temperatura é a mesma. Esse gama aqui também é dado em Kelvin a -1 ou grau Celsius a -1, tá legal? Aqueles mesmos exercícios que a gente fez na dilatação superficial. Cuidado, se aqui tiver em litros, aqui tem que estar em litros. Aquela mesma ideia. Se de um lado está litro, do outro lado da igualdade também tem que estar litros. Eu posso chegar na mesma expressão, que a gente já chegou nas outras dilatação. O volume final vai ser o volume inicial, que multiplica 1 mais gama ΔT. A mesma brincadeira na dilatação 1D e na dilatação 2D. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é uma nova fórmula, tá? Ela é apenas uma fórmulazinha derivada dessa aqui. Cuidado com a relação entre o alfa, beta e o gama, tá? Esse gama aqui, que é o coeficiente de dilatação subvolumétrico, né, 3D, ele é, gente, 3 vezes o alfa. E lembrando que o beta é 2 vezes o alfa, tá? Então, o gama é 3 vezes o alfa, que é o linear, e o beta é 2 vezes o alfa, que é o linear. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. Alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Tá legal? Alfa é beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Vamos falar de dilatação dos orifícios para a gente fazer um exercício legal. É a mesma coisa que acontece nos outros casos. Eu vou ter aqui um sólido, você pode imaginar um cubo, tá legal? Vamos desenhar um cubinho aqui. Vai lá, prof. Tá aqui, ó. E imagine inicialmente que esse cubo, gente, é uma coisa maciça, tá legal? Ele é feito de um material maciço. E eu vou fazer um furo aqui dentro dele, ó.
Fazer um furo. Esse furo vai deixar uma parte oca aqui dentro dele. Prof, eu acho que eu entendi. Você fez um furo aqui dentro, né? E toda essa região, gente, é uma região maciça, tá? Isso aqui é feito de matéria, ó. Eu fiz um furo aqui dentro. Essa galera estava uma temperatura inicial T0. E esse furo, esse orifício, ele tinha um volume inicial V0. Quando eu aquecer o sistema, todo mundo se dilata. Esse cubo vai passar agora a ter um volume maior. Olha que legal. Ele vai passar a ter um volume maior. E como acontece na dilatação superficial, que é a 2D, o orifício, o furo, também aumenta suas dimensões, como se ele fosse preenchido por matéria. O furo também aumenta suas dimensões. Prof, entendi. Então, é a mesma coisa da dilatação superficial, é ou não é? O furo vai aumentar suas dimensões como se ele fosse preenchido. Passará a ter um volume final V, a uma temperatura final T. Como é que eu calculo a variação do volume do furo? Muito simples, é a mesma equação. Volume inicial do furo vezes o gama do material de que o cubo é feito, do material, vezes a variação de temperatura. Então, não tem mistério. Tá legal, gente? Vamos fazer um exercício resolvido aqui sobre dilatação percentual. Olha só. Duas esferas maciças e homogêneas, X e Y, de mesmo volume. Olha a interpretação aqui, ó. Mesmo volume, marca texto. E materiais diferentes, estão ambas na mesma temperatura T. Beleza. Quando ambas são sujeitas a uma mesma variação de temperatura, os volumes X e Y aumentam 1% e 5%, respectivamente. A razão entre os coeficientes de dilatação linear dos materiais X e Y, alfa X sobre alfa Y, vale. Muito simples essa questão. É só você lembrar o que a gente falou de dilatação percentual lá na aula de dilatação superficial, tá? Olha só, vamos relembrar. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Passa esse V0 que está multiplicando para o outro lado, ó, dividindo. Você vai ter que ΔV dividido por V0 vai ser igual a quem, gente? Gama vezes ΔT. Isso aqui já é a dilatação percentual. Então, ele está te dizendo o seguinte, ó. Eles tinham o mesmo volume inicial, tal, mesmo material diferente, ambas na mesma temperatura inicial. Quando ambas são sujeitas à mesma variação de temperatura, os volumes de X e de Y aumentam 1% e 5%. Então, isso aqui para X, gente, ó, é 1%, ou seja, 1%. Tá? 1%. Isso aqui já é a dilatação percentual. Vai ser igual ao gama do X vezes sua ΔT, sua variação de temperatura. Ai, que bacana. Coloca aqui embaixo a mesma coisa, só que para o Y. Qual foi a dilatação percentual do Y? Não foi 5%? Então, o ΔV sobre o V0 do Y já é 5%. Então, você vai escrever o seguinte, ó, 5% já é o ΔV sobre o V0, vai ser igual ao gama do Y vezes o ΔT. Sabe o que é que eu vou fazer agora na malandragem? Vou pegar uma equação e dividir pela outra. Ó, termo a termo, divide isso por isso e divide isso por isso. Tá legal? Aí eu vou ficar com o seguinte, ó. Gente, 1% dividido por 5% vai ficar o seguinte, ó. 1% dividido por 5% vai ser igual a... As variações de temperatura cancelam porque ele disse que é a mesma variação de temperatura. Então, sobrou apenas gama X sobre gama Y. Tá? Então, 1% dividido por 5%, lembra que divisão de fração a gente repete a primeira, ó, 1%, e multiplica pelo inverso da de baixo. Fica 100 dividido por 5.
Então, essa continha dá isso aqui, ó. Repito gama x sobre gama y. Então, esse 100 cancela com esse 100, me sobra apenas 1/5. Então, fica o seguinte, ó. Gama x sobre gama y vale 1/5. Ei, professor, mas ele não quer a razão entre os gamas, não. Ele quer a razão entre os alfas. É a mesma coisa. Por que tu te lembra que gama, ó, gama x é 3 alfa x, né? E o gama y é 3 alfa y. Então, eu acabo cancelando 3 e cancelando 3. Ó. Aí o gama x sobre o gama y é a mesma coisa que o gama x sobre o gama y, que acaba dando 1/5, que é a letra D de dado. Com isso, a gente encerra o nosso curso de dilatação dos sólidos, exercícios resolvidos. A teoria está toda aí. Espero que você tenha curtido demais essas nossas aulas de dilatação. Logo em seguida vem a dilatação dos líquidos, que é um pouquinho diferente e até mais interessante. Mais uma vez, muito obrigado aí pela tua audiência. Fica mais agradece mais. Até a próxima aí. Tchau, tchau.